Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio que está falando e hoje eu vim falar sobre esse livro chamado Manual de Avaliação Motora, né? Esse livro aqui, ele nos orienta a respeito de algumas formas, de algumas baterias, de alguns testes que nós temos condições de realizar nos nossos alunos para identificar possíveis falhas no desenvolvimento. E quando a gente identifica as falhas no desenvolvimento, a gente se precaver de alguns incidentes ou alguns distúrbios de aprendizagem. Por exemplo, dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, dificuldade na movimentação, na manutenção de algumas atividades da vida diária. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Será uma série de 6 vídeos, onde em cada vídeo eu vou estar falando sobre uma habilidade psicomotora. Neste caso, hoje, o primeiro vídeo, eu vou falar sobre a coordenação motora. A coordenação motora nada mais é do que o controle dos grandes grupos musculares. Como assim o controle dos grandes grupos musculares? É a forma como o aluno utiliza os seus braços, as suas pernas, o seu tronco de forma harmônica, com sinergia de movimento. O que seria sinergia de movimento? Seria a realização dos movimentos de forma simples e de forma econômica, ou seja, a criança que tem uma boa coordenação motora, sendo ela grossa ou fina, ela realiza os movimentos de forma ideal, né? Ela não gasta muita energia e ela consegue realizar todas as ações motoras da melhor maneira possível, proporcionando um bom desenvolvimento motor e isso fazendo com que haja reflexo principalmente no aprendizado escolar. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade na leitura, que a gente chama de dislexia, essa dificuldade de aprendizagem, ela pode estar associada à coordenação motora, né? Principalmente coordenação motora fina, porque nós sabemos que a leitura ela é realizada de uma forma orofacial, ou seja, oromotriz. Então, é a região da face que vai proporcionar o movimento da leitura, sendo essa a leitura de forma oral, né? Uma leitura em voz alta. Também, se o aluno tem uma dificuldade na coordenação motora, ela pode também apresentar dificuldade na escrita, que isso a gente chama de disgrafia. Então, se ela não tem uma coordenação motora fina, acentuada, lógico, é preciso respeitar o tempo de formação da criança. Então, quando a criança está em processo de alfabetização, lá pelos 4, 5 anos de idade, se ela não tem uma boa coordenação motora fina, a letra dela vai sair de forma alta, sem forma precisa, com uma força excessiva para realizar o desenho da letra. Então isso se chama disgrafia. Um outro distúrbio de aprendizagem também associado à coordenação motora seria a desortografia. O que seria a desortografia? Nada mais é do que a inversão de letras. Por exemplo, inverter o D com um B, o P com um Q. Isso nada mais é do que o espelhamento das letras. E a coordenação motora também entra para melhorar esse tipo de, minimizar, melhor dizendo, esse tipo de distúrbio de aprendizagem. E o mais importante dentre os distúrbios de aprendizagem que a criança pode apresentar em fase escolar, em fase de alfabetização, para nós da educação física, seria a dispraxia. A dispraxia nada mais é do que o descontrole muscular. Ou seja, a criança que não tem o conhecimento de corpo, a noção de corpo, que essa noção de corpo se chama esquema corporal, que será o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Então a criança que não tem essa coordenação motora, dificilmente ela consegue realizar os movimentos de forma harmônica. Então, por exemplo, uma criança desajeitada
que vive caindo, vive tropeçando e sem que haja nenhum obstáculo à sua frente, é uma criança que não tem coordenação motora ideal para aquela idade, a idade escolar, aquela fase escolar. Então, algumas baterias de testes, e este livro aqui do Francisco Rosa Neto, que chama Manual de Avaliação Motora, ele indica exatamente quais os testes que é preciso fazer para que a criança demonstre se tem ou não uma boa coordenação motora, sendo a coordenação motora grossa ou a coordenação motora fina. Lógico que a bateria de testes é um start, é um pontapé inicial para desdobramento de outras ações. Que seriam essas outras ações? Dentro da aula de educação física, para melhorar a coordenação motora, eu posso jogar, eu posso brincar, eu posso fazer exercícios específicos utilizando as formas básicas de locomoção. Que seriam as formas básicas de locomoção? Andar, correr, saltar, saltitar, pular, trepar, rolar e rastejar. Essas são as 8 formas básicas de locomoção que todos nós, qualquer ser humano, tem que ter. E com base nessas formas é que eu vou identificando as dificuldades estabelecidas em cada criança e propondo atividades, jogos, brincadeiras, exercícios, circuitos motores para que a criança possa, através do processo de imitação, através de execução dessas atividades, ela melhore o seu perfil motor, colaborando de uma forma bastante eficaz para a melhora da coordenação motora. Então, pessoal, se você aí que está me ouvindo percebeu que tem algum aluno que é descoordenado, que vive caindo, que vive tropeçando, desajeitado, dê uma olhadinha nesse livro aqui, no Manual de Avaliação Motora, do professor Rosa Neto, que eu tenho certeza absoluta que ele vai te guiar para que você tenha um panorama, um raio-x do seu aluno ou dos seus alunos e acerte exatamente no plano de aula para se trabalhar e minimizar os efeitos da descoordenação motora. Joia, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro e de coordenação motora. No nosso próximo encontro eu vou falar sobre esquema corporal e ainda vou continuar utilizando o Manual de Avaliação Motora do professor Francisco Rosa Neto como referência bibliográfica. Joia? Um abraço a todos e suor poupa lágrimas.